Estados Unidos antecipam medida que restringe a entrada de viajantes vindos do Brasil no país. Esta e outras notícias de imigração e negócios você confere comigo a partir de agora, na primeira edição do seu boletim Leão Group desta semana. Olá, seja bem-vindo à primeira edição do seu Boletim Leão Group desta semana. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente aqui do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida. E a gente abre a primeira edição desta semana do Boletim Leão Group com a notícia da antecipação das medidas que restringem a entrada de brasileiros ou de viajantes vindos do Brasil ou que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias aqui nos Estados Unidos. Com algumas exceções, estrangeiros que tenham visitado o Brasil 14 dias ou menos antes da data desta terça-feira não poderão entrar nos Estados Unidos. A restrição não será, entretanto, aplicada a pessoas que moram nos Estados Unidos legalmente, sejam casadas com um cidadão americano ou que tenham residência permanente no país governado pelo presidente Donald Trump. Por último, filhos ou irmãos de americanos ou residentes permanentes com menos de 21 anos de idade, além de membros de tripulação aérea ou pessoas que ingressem no país a convite do governo americano, também estão isentas da restrição. Vale lembrar que nada tem a ver com imigração essa temporária proibição da entrada de viajantes oriundos do Brasil aos Estados Unidos. Na verdade, é mais uma medida do governo Trump que tem a ver com o combate à pandemia do novo coronavírus. Como se sabe, o Brasil hoje ocupa a segunda posição no ranking mundial de pessoas infectadas e também de mortos pela Covid-19. E o que nós estamos percebendo ao longo dessas últimas semanas, talvez, é o aumento das restrições para todos os lados, para todos os países, aqui partindo do governo Trump, numa tentativa também de frear o contágio, ou pelo menos diminuir a chamada curva de contágio do novo coronavírus nos Estados Unidos. Olha aí, a ordem executiva que bloqueia por 60 dias a emissão de green cards registra o primeiro efeito colateral aqui nos Estados Unidos. A falta de fundos no caixa da agência de imigração, que depende, em grande parte, das taxas de serviços cobradas para financiar suas operações funcionais. A queda de pedidos de green cards, de cidadania e outros serviços foi vertiginosa e levou a imigração a pedir 1,2 bilhão de dólares ao Congresso para reforçar o fluxo de caixa. A agência também irá implementar um novo aumento nas taxas de serviço para se manter à tona. Então, na verdade, a gente percebe aí o primeiro grande efeito colateral daquilo que foi anunciado recentemente, inclusive você acompanhou aqui no Boletim Leão Group, que é a ordem executiva do presidente Donald Trump restringindo a emissão por 2 meses de novos green cards em função da pandemia. Existem uma série de medidas que estão sendo implementadas pelo governo federal aqui nos Estados Unidos e essa também foi uma delas. No entanto, o que a gente percebe aí é que por alguma razão ou de alguma forma o próprio efeito colateral, por assim dizer, daquilo que foi estabelecido pelo governo Trump, provavelmente possa influenciar também numa reabertura ou numa volta à normalidade, ainda que gradual, nos serviços imigratórios. Nós, aqui do escritório da Leão Group, vamos estar acompanhando e trazendo para você todas as informações e atualizando você, sobretudo aqueles que já são clientes do escritório, mas também aqueles que estão planejando imigrar para os Estados Unidos e sonhando vir construir o seu sonho americano. Olha, boa notícia, o Consulado Geral do Brasil em Boston, em Massachusetts, anuncia a reabertura gradual. O Consulado Geral do Brasil em Boston informou que, de acordo com os critérios do plano de reabertura apresentado pelo governador Charlie Baker, divulgado no último dia 18 de maio, começará a receber novos pedidos de documentos exclusivamente por correio a partir do próximo dia 1º de junho. De acordo com as informações, os pedidos recebidos antes dessa data serão devolvidos sem processamento, com exceção daqueles recebidos antes do dia 21 de março.
O consulado informou ainda que nessa primeira etapa serão recebidos e processados apenas passaportes e segundas vias de documentos emitidos pela repartição consular e apenas para pessoas que moram em sua jurisdição. Não há prazo para a devolução das solicitações recebidas pelo correio. Emergências serão analisadas exclusivamente por e-mail. E ainda não está também definida a data de retomada do atendimento presencial, a depender dos critérios, claro, dos governos estadual e municipal, no caso de Boston. Por esse motivo, o consulado ainda não pode agendar outros serviços que demandem a presença da pessoa no local, tanto na sede em Boston, quanto também nos chamados consulados móveis. E anote aí, em caso de dúvida ou pedido de serviço consular emergencial, envie um e-mail para contato.boston@itamaraty.gov.br. Olha aí, agora é oficial, a Legoland Florida também reabrirá ao seu público o parque temático e o parque aquático a partir do dia 1º de junho. Estamos prontos para voltar e esperamos reabrir o Legoland Florida Resort como um lugar seguro e memorável para as famílias voltarem a curtir, disse o gerente-geral da empresa, Rex Jackson, em comunicado oficial divulgado esta semana. Segundo o plano de reabertura, semelhante ao de outros parques como o Universal Orlando, o Legoland também será reaberto com 50% da sua capacidade e com várias novas medidas em vigor, incluindo pagamentos sem dinheiro, práticas de distanciamento social e aumento do saneamento. Além disso, todos os funcionários deverão usar máscaras e os visitantes serão incentivados a fazer o mesmo. O parque também realizará verificações de temperaturas em todos os visitantes. O extenso plano de medida de saúde e segurança do resort foi aprovado pela Comissão do Condado de Polk e pela Prefeitura de Winter Haven e agora cumpre totalmente com a ordem executiva do governo do estado. Como a saúde e a segurança de hóspedes e funcionários do Legoland Florida Resort continuam sendo de extrema importância, o plano inclui capacidade reduzida, pagamentos sem dinheiro, práticas de distanciamento social e regimes aprimorados de limpeza, informa a atração. É mais uma boa notícia para o setor de turismo, que é, sem dúvida alguma, um dos principais setores da economia na Flórida e que a partir de agora começa a retomada do seu vigor, em função do plano de reabertura que já está em vigor na fase 1 aqui em todo o estado. Assim como outros parques, agora a gente tem a notícia de mais esse parque sendo reaberto e isso significa diretamente a geração de novos empregos, a recontratação de muitos funcionários e a volta da circulação de recursos, de dinheiro, que em função de toda a cadeia do turismo que é provocada por todas essas empresas de atrações diversas que nós temos aqui no estado da Flórida. Uma excelente notícia que aponta para a retomada do fôlego econômico na Flórida e em todos os Estados Unidos. E as medidas para auxiliar tanto cidadãos quanto empresas aqui nos Estados Unidos que estão enfrentando dificuldades por conta da crise da pandemia do novo coronavírus prosseguem. A cidade de Framingham, por exemplo, no norte, em Massachusetts, estabeleceu agora o subsídio emergencial para pequenas empresas devido à Covid-19. O objetivo é ajudar na estabilização das pequenas empresas que tiveram um comprometimento significativo de seus negócios devido ao impacto da pandemia do novo coronavírus. As verbas desse subsídio ajudarão as pequenas empresas da cidade a pagarem as remunerações de seus funcionários, além do aluguel e as perdas de estoque e outros gastos fixos. Para ser elegível, entretanto, o solicitante deve cumprir alguns requisitos, entre eles ter um estabelecimento físico em Framingham. O proprietário deve ter também renda baixa e moderada, ter sofrido uma perda de receita de 50% ou mais devido à Covid-19 desde o último dia 10 de março. Além disso, receber menos de 2 milhões brutos anualmente e não ter execuções fiscais ou decisões judiciais pendentes. Essa é mais uma das medidas que em muitas regiões do país estão sendo tomadas com o intuito de oferecer auxílio tanto ao cidadão
quanto, como nesse caso, as pequenas empresas, as médias empresas, para que elas possam ter fôlego financeiro, fôlego econômico para atravessar esse momento de crise, para superar esse momento tão delicado que a economia mundial vem enfrentando, em especial aqui também nos Estados Unidos, para garantir aí a manutenção das suas atividades e com isso também conseguir preservar emprego e renda em cada uma dessas localidades. Framingham faz isso, toma essa decisão nesse momento, assim como em outros lugares também dos Estados Unidos, governadores, prefeitos também têm tomado decisões similares para ajudar as empresas a suportarem a pressão durante a pandemia do novo coronavírus. E essa foi a primeira edição do seu Boletim Leão Group. Eu sou Daniel Galvão, falando aqui diretamente do escritório da Leão Group em Orlando. E eu quero, mais uma vez, agradecer a sua companhia, a sua audiência, pedir que você curta e compartilhe esse vídeo. Deixe também os seus comentários, inclusive com sugestões de pauta para a nossa equipe. E que você não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para ser avisado cada vez que nós subirmos conteúdo novo, vídeo novo aqui no canal. Tudo para ajudar você, orientar você e contextualizar você com notícias e informações aqui dos Estados Unidos, sobretudo se você planeja ou pensa vir imigrar, morar, estabelecer a sua vida aqui na América. Conte com a Leão Group, nos siga nas redes sociais também e tenha certeza que ainda essa semana nós temos mais um encontro marcado. Eu te vejo na segunda edição do Boletim Leão Group. Até lá. Tchau.